As luzes da festa iluminavam o salão como estrelas confinadas numa caixa de cristal. Fernanda Ribeiro ajustou a alça de seu vestido vermelho, apertado demais para seu gosto, revelador demais para seu conforto, e se escondeu atrás da taça de champanhe que segurava entre os dedos. O líquido borbulhante refletia os brilhos dos lustres de cristal, hipnótico como a passagem do tempo quando alguém se sente invisível. Do seu canto estratégico, ela observava. Casais. Casais por toda a parte. Mãos entrelaçadas, olhares cúmplices, risos compartilhados como segredos. Aquela linguagem silenciosa que nunca havia conseguido decifrar. De novo analisando a fauna noturna, Fê. A voz de Carolina, sua amiga desde a faculdade, a tirou do transe. Se você continuar olhando assim para aquele casal, vão achar que você está planejando um sequestro. Fernanda riu, aquele tipo de riso que esconde mais do que revela. Só estava me perguntando como eles conseguem, confessou, baixando a voz como quem revela um crime. Como sabem que aquela pessoa é... sabe... a certa? Carolina a olhou com uma mistura de ternura e exasperação. Nem todo mundo precisa de fogos de artifício e coros angelicais, Fê. Às vezes, simplesmente, funciona. Funciona. Aquela palavra de novo. Como se relacionamentos fossem eletrodomésticos que a gente liga na tomada e pronto. Problema. Ela sempre tinha sido o aparelho defeituoso. A lembrança de Mateus surgiu sem permissão. Seu último relacionamento sério. 6 meses tentando, forçando uma conexão que nunca aconteceu. Não é você, sou eu, ele tinha dito, usando a frase mais batida do universo. Mas ambos sabiam a verdade. Ela nunca conseguiu sentir o que deveria sentir. Depois veio Eduardo, que durou 3 encontros e uma noite desconfortável que preferia esquecer. Em seguida, Rodrigo, que a deixou por sua melhor amiga. E por fim, Daniel, que simplesmente parou de ligar, como quem abandona um projeto que perdeu a graça. Terra chamando Fernanda, disse Carolina, estalando os dedos na frente do seu rosto. Você está afundando de novo no poço dos ex. Dá para ver nos seus olhos. É que... Fernanda suspirou. E se eu for o problema? E se tiver algo em mim que simplesmente não... funciona? Antes que Carolina pudesse responder, uma terceira voz se juntou à conversa. Uma voz que Fernanda reconheceria até no meio do apocalipse. A única coisa que não funciona aqui é esta festa. Gente demais fingindo ser interessante. Bernardo Henriques, seu melhor amigo desde aquele verão em que ambos trabalharam num acampamento infantil durante a adolescência. Ele agora era um chefe reconhecido, com 2 restaurantes em seu nome e uma coluna numa revista gastronômica. Usava um terno azul marinho que destacava seus ombros largos, e seu cabelo preto, sempre rebelde, caía sobre sua testa como uma declaração de independência contra as convenções. B. Fernanda sentiu seu corpo relaxar instantaneamente. Pensei que você estaria em Salvador para o festival. Ele piscou para ela, aquele gesto tão característico que sempre conseguia fazê-la sorrir. E perder a oportunidade de ver você usando saltos sem tropeçar? Nem pensar. Carolina observou a interação com um sorriso cúmplice e se desculpou discretamente. Não sem antes lançar a Fernanda um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Como está a noite? Perguntou Bernardo, apoiando-se na parede ao lado dela. Quantos corações já quebrou? Fernanda bufou. Se eu te disser que estava tendo uma crise existencial sobre minhas habilidades românticas, você riria de mim? Só um pouquinho. Ele tomou um gole de seu uísque. Mas depois diria que o problema não é você, são os idiotas com quem você sai. O calor da proximidade dele era reconfortante, familiar, seguro. Bernardo sempre cheirava a uma mistura de especiarias e madeira, como se carregasse um pedacinho de sua cozinha para todo lugar. Você diz isso porque é meu amigo, respondeu ela, dando um tapinha em seu ombro. É seu trabalho dizer essas coisas. Digo porque é verdade. Seu olhar ficou sério por um momento. Você é extraordinária, Fê. Qualquer um seria sortudo em ter você. Algo em seu tom fez o coração de Fernanda dar um salto estranho, uma batida fora do ritmo, mas antes que pudesse processar essa sensação, uma figura se materializou diante deles como uma aparição. Isabela Beltrán, ex-namorada de Bernardo.
1,75 m de pernas intermináveis, cabelo loiro perfeitamente penteado e um vestido preto que parecia pintado sobre seu corpo. Bernardo, querido. Sua voz era mel derramado sobre gelo. Que surpresa encontrar você aqui. Seus olhos pousaram brevemente em Fernanda, avaliando-a com a precisão de um avaliador. E com companhia. Bernardo visivelmente se tensionou. Isabela, não sabia que você estaria aqui. Ah, sabe como é? Ela agitou sua mão com graça estudada. Sou a nova imagem da fundação. Não te contei? Devo ter esquecido. O ar entre eles ficou pesado. Fernanda conhecia a história. 6 meses de relacionamento intenso, terminado quando Bernardo descobriu que ela o traía com um produtor de televisão. Mas Isabela nunca havia realmente aceitado o fim. Deveríamos tomar um café qualquer dia, continuou Isabela, colocando sua mão sobre o braço de Bernardo, para colocar o papo em dia. Fernanda sentiu uma pontada de algo que não quis nomear. Ver Isabela tocar Bernardo com tanta familiaridade lhe provocou um mal-estar inexplicável. O B tem uma agenda bem ocupada, interveio surpreendendo a si mesma, com o novo restaurante e tudo mais. Isabela a olhou como quem descobre uma mancha em seu vestido favorito. Ah, mas sempre há tempo para velhos amigos, não é, querido? Seus dedos deslizaram pelo braço de Bernardo, especialmente aqueles com benefícios. Bernardo se afastou sutilmente. Foi um prazer ver você, Isabela. Se nos der licença... Pegou Fernanda pelo cotovelo e a guiou até o terraço. O ar fresco da noite foi um alívio depois da tensão do encontro. Obrigado pelo resgate, murmurou ele, afrouxando ligeiramente a gravata. Você sempre sabe quando preciso de uma saída de emergência. Fernanda sorriu, mas havia algo estranho em seu peito. Uma inquietação nova. O champanhe borbulhava em seu sangue, desfocando as linhas que sempre havia mantido tão claras. Para isso servem os amigos, né? Respondeu, apoiando-se no parapeito. Embora deva admitir que ela tem um pouco de razão. Você funciona com as mulheres. Bernardo a olhou confuso. Do que você está falando? Disso. Ela apontou vagamente para o salão. Você sabe como... conectar. Eu, por outro lado... Parou mordendo o lábio. E se eu só precisar de uma referência confiável? Uma noite. Só para saber se... eu... E então olhou diretamente nos olhos dele, com uma mistura de vulnerabilidade e determinação que nunca havia mostrado antes. O silêncio entre eles se estendeu como tinta sobre papel. Os ruídos da festa ficaram abafados pela batida ensurdecedora nos ouvidos de Bernardo. Será que tinha ouvido corretamente? A brisa noturna agitava suavemente as mechas soltas do cabelo de Fernanda, enquanto a luz da lua desenhava sombras impossíveis sobre suas bochechas. Você acabou de sugerir o que acho que sugeriu? Sua voz saiu estrangulada, como se alguém tivesse apertado demais sua gravata. Fernanda desviou o olhar para a cidade que se estendia sob o terraço, um mar de luzes cintilantes que pareciam zombar de sua ousadia. Esquece, soltou uma risada nervosa. O champanhe está falando por mim. Deveria me proibir de beber coisas com bolhas. Bernardo deu um passo à frente. Seus sapatos italianos ressoaram contra o mármore do terraço com a contundência de uma decisão tomada. Não. A firmeza em sua voz surpreendeu a ambos. Não vou deixar você escapar disso. Se explique. Os olhos de Fernanda, da cor do uísque que ele tanto apreciava, encontraram os dele. Vulneráveis, honestos, assustados. É uma ideia estúpida, murmurou ela, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Mas, às vezes me pergunto se o problema está em mim. Se há algo que não consigo sentir, algo que todos os outros experimentam, menos eu. Seus dedos brincavam nervosamente com a borda de sua taça, criando pequenas ondas no líquido dourado. Pensei que talvez, com alguém em quem confio completamente, continuou, as palavras escapando de seus lábios como pássaros assustados, eu pudesse descobrir se sou eu quem está... quebrada. A palavra ficou suspensa entre eles. Quebrada, como se fosse uma máquina defeituosa. A indignação acendeu algo no peito de Bernardo. Você não está quebrada, Fê. Sua voz se tornou suave, quase uma carícia.
Você é a pessoa mais completa que conheço. Ela negou com a cabeça, seu sorriso tão triste que ele sentiu o impulso de abraçá-la. Então, por que nunca consigo sentir o que todos dizem sentir? Por que nenhum relacionamento funciona? Por que sempre fico esperando algo que nunca chega? Um garçom passou por eles oferecendo mais champanhe. Bernardo recusou com um gesto. Precisavam de clareza, não de mais confusão líquida. Venha comigo, disse pegando sua mão com decisão. Este não é lugar para esta conversa. Guiou-a através do salão, desviando de convidados e conversas triviais. Isabela os observou do bar, seus olhos semicerrados como os de um felino que detectou o movimento. Bernardo sentiu seu olhar cravado em suas costas enquanto saíam pela porta principal. O ar noturno do Rio de Janeiro os envolveu, fresco e cheio de possibilidades. Seu apartamento ficava a apenas 15 minutos. 15 minutos para pensar em todas as razões pelas quais deveria recusar a proposta implícita de sua melhor amiga. 15 minutos para se lembrar que passara anos protegendo-a, cuidando dela, amando-a em silêncio. O táxi avançava pelas ruas iluminadas enquanto Fernanda olhava pela janela, repentinamente silenciosa. Você está arrependida, afirmou ele, estudando seu perfil. Estou aterrorizada, corrigiu ela, sem desviar o olhar do exterior. De arruinar a única coisa boa e constante na minha vida. A sinceridade em sua voz o desarmou. O táxi parou em frente ao edifício modernista onde Bernardo morava. Pagou sem esperar troco e a conduziu para dentro. Seu apartamento era um reflexo de sua personalidade, espaçoso, acolhedor, com toques de madeira e metal. A cozinha aberta dominava o espaço, impecável e profissional. Um sofá de couro marrom presidia a sala de estar, em frente a janelões que enquadravam a cidade como uma pintura viva. Fernanda tirou os saltos com um suspiro de alívio e caminhou descalça até o sofá. Conhecia cada canto daquele lugar quase tão bem quanto o seu próprio. Lembra daquela vez em Búzios? Perguntou ela de repente. Quando ficamos acordados a noite toda falando sobre nossos medos? Bernardo sorriu enquanto servia 2 copos d'água. Claro que lembrava. Foi a noite em que percebeu que o que sentia por ela ia além da amizade. Você me disse que seu maior medo era ficar sozinho, continuou ela, aceitando o copo que ele oferecia. O meu era não saber amar corretamente. Seus olhares se encontraram sobre a borda dos copos. Um momento estendido que continha anos de histórias não contadas. Ainda acho que esse é meu problema, confessou ela colocando o copo sobre a mesa de centro. Não sei se consigo sentir o que deveria sentir. Bernardo sentou-se ao seu lado, tão perto que podia perceber o aroma de jasmim de seu perfume, misturado com o champanhe em seu hálito. E você acha que dormir comigo vai resolver isso? Perguntou, incapaz de ocultar um tom magoado em sua voz. Ela o olhou, surpresa com sua franqueza. Acho que com você me sentiria segura para descobrir. Seus dedos encontraram os dele sobre o sofá. Com você não preciso fingir ser alguém que não sou. A honestidade em suas palavras derrubou suas defesas uma a uma. O relógio de parede marcava o ritmo de seus corações acelerados. As luzes da cidade piscavam como testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Se fizermos isso, murmurou ele, aproximando-se até que suas testas quase se tocassem, vai mudar tudo entre nós. Eu sei, sua voz mal um sussurro, mas talvez já tenha mudado e só estamos adiando o inevitável. Seus lábios se encontraram como 2 peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam, suave, tentativo, explorador. O beijo se aprofundou, liberando anos de desejo contido, de olhares roubados, de toques casuais que nunca foram realmente casuais. As mãos de Bernardo percorreram a curva de suas costas, onde o vestido deixava sua pele exposta. Ela estremeceu sob seu toque, respirando entrecortadamente contra sua boca. Separaram-se, ambos surpresos pela intensidade do momento. Os olhos de Fernanda brilhavam com uma mistura de assombro e desejo. Pela primeira vez em toda a noite, não havia dúvidas em seu olhar. Tem certeza? Perguntou ele, sua voz rouca pela emoção. Como resposta, ela pegou sua mão
e o guiou até o quarto. O ambiente estava na penumbra, apenas iluminado pelas luzes que entravam pelas janelas. O tempo pareceu desacelerar, enquanto as roupas caíam no chão uma a uma, revelando segredos guardados por anos. Seus corpos se encontraram entre os lençóis, como dois continentes separados durante eras, finalmente reunidos. Cada carícia era uma descoberta, cada suspiro uma revelação. As mãos de Bernardo desenharam mapas sobre sua pele, memorizando vales e montanhas, decifrando os mistérios ocultos em cada tremor. Ela se entregou à sensação de ser verdadeiramente vista, compreendida num nível que transcendia as palavras. Seus gemidos se misturaram com sussurros de espanto, enquanto a paixão crescia entre eles, como uma tempestade longamente anunciada. Quando finalmente se uniram, o mundo exterior deixou de existir. Só restavam eles dois navegando juntos, rumo a um horizonte desconhecido, mas inevitável. O clímax chegou como uma onda que arrasa tudo em seu caminho, deixando-os tremendo, agarrados um ao outro como sobreviventes de um naufrágio. Depois, o silêncio. O tic-tac do relógio voltou a ser audível. As luzes da cidade continuavam sua dança incansável por trás das cortinas entreabertas. Deitados lado a lado, contemplavam o teto como se ali pudessem encontrar respostas para perguntas que ainda não ousavam formular. Isso não pareceu um erro, sussurrou ele, finalmente quebrando o silêncio. Ela permaneceu imóvel, seus olhos fixos em algum ponto invisível acima deles. Mas também não pareceu apenas uma ajudinha, respondeu em voz baixa, sem olhar para ele. A manhã se filtrou entre as cortinas como um intruso indiscreto. Fernanda piscou, desorientada por um instante antes de reconhecer o teto que não era o seu. Um braço descansava sobre sua cintura, pesado e quente. Realidade e memória colidiram em sua mente, enquanto virava a cabeça, para encontrar o rosto adormecido de Bernardo. Seus cílios projetavam sombras minúsculas sobre suas maçãs do rosto. Sua respiração, profunda e rítmica, evidenciava que ainda navegava pelos territórios do sono. Parecia tão pacífico, tão alheio à tempestade, que se desencadeava dentro dela. Com a delicadeza de uma ladra, deslizou seu corpo para fora do abraço e recolheu suas roupas espalhadas pelo chão. O vestido vermelho agora lhe parecia uma lembrança demasiado estridente de sua ousadia noturna. No banheiro, seu reflexo a confrontou com perguntas para as quais não tinha respostas. Seus cabelos desgrenhados, seus lábios ligeiramente inchados, a marca rosada em seu pescoço. Tudo gritava o que havia acontecido, tudo exceto seus olhos, que continuavam refletindo a mesma incerteza de sempre. Quando voltou ao quarto, Bernardo já estava acordado, sentado à beira da cama, vestindo apenas suas calças. A luz matinal destacava as linhas de suas costas, a constelação de pintas em seu ombro esquerdo. "Bom dia", disse ele, sua voz ainda rouca pelo sono. "Café?" A normalidade da pergunta quase a fez rir, como se acordassem juntos todas as manhãs, como se a noite anterior não tivesse reconfigurado todo o universo entre eles. "Sim, por favor." Suas palavras soaram mais formais do que pretendia. "Com leite quente e sem açúcar", completou ele, levantando-se. Eu sei, claro que sabia. 15 anos de amizade condensados em pequenos detalhes, em preferências memorizadas, em rotinas compartilhadas que agora pareciam pertencer a outra vida. Na cozinha, o ritual de preparar o café da manhã criou uma ilusão temporária de normalidade. Bernardo se movia com a graça própria de um chefe, transformando ingredientes simples em pequenas obras de arte. Ovos mexidos com ervas frescas, pão recém-torrado, frutas cortadas em formas perfeitas. "O que fazemos agora?", perguntou ela finalmente, quebrando a bolha de falsa cotidianidade. A faca que ele segurava parou no meio do caminho de cortar um morango. "Poderíamos fingir que nada mudou", sugeriu, retomando sua tarefa com precisão meticulosa. "Ou poderíamos conversar sobre isso. E que tal se deixássemos como um experimento bem-sucedido e seguíssemos em frente?", propôs ela, tentando soar casual. "Missão cumprida. Fernanda não está quebrada, afinal." Uma sombra cruzou o rosto de Bernardo tão rápido que quase passou despercebida.
É isso que foi para você? Um experimento? Fernanda brincou com a xícara entre suas mãos. O calor da porcelana contra suas palmas era reconfortante, tangível, ao contrário dos sentimentos que se turbilhonavam em seu peito. Não sei, B. A sinceridade em sua voz era palpável. Não sei o que foi. Não sei o que significa. Não sei como lidar com isso sem perder o que temos. O toque do telefone interrompeu sua confissão. Bernardo atendeu com relutância, seus olhos nunca abandonando os dela. Como? Agora? Sua expressão mudou para profissional em segundos. Tudo bem, estarei lá em 1 hora. Desligou com um suspiro. Emergência no restaurante. O freezer principal decidiu tirar folga. Alívio e decepção se misturaram no peito de Fernanda em proporções iguais. O dever chama, comentou, forçando um sorriso. Vai lá. Eu também deveria ir. A despedida foi desajeitada, um abraço curto demais, um beijo casto demais na bochecha, como se ambos temessem que qualquer contato mais prolongado acendesse novamente aquele fogo que haviam descoberto. Os dias seguintes transcorreram num limbo estranho. Mensagens cautelosas, ligações breves, desculpas elaboradas para evitar encontros a sós. A rotina continuou, mas agora estava tingida de tensão, de palavras não ditas, de olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Até que o Festival Gastronômico de Salvador os obrigou a confrontar o inevitável. Como organizador principal, Bernardo precisava de sua equipe de relações públicas, e isso incluía Fernanda, que se havia especializado em eventos culturais. O voo foi um exercício de autocontrole. 90 minutos sentados juntos, ombro a ombro, fingindo interesse em revistas e documentos, enquanto seus corpos lembravam perfeitamente da proximidade um do outro. A chegada ao hotel histórico no centro de Salvador trouxe consigo o primeiro inconveniente real. Como assim só resta um quarto? A voz de Fernanda subiu 1 oitava. Tínhamos 2 reservas confirmadas. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa, consultou novamente seu computador. Lamento, senhorita Ribeiro. Houve uma confusão com o sistema. Só temos registrado um quarto duplo em nome do senhor Henriques. Bernardo interveio, mantendo a calma. Não há nenhum outro quarto disponível. O festival atraiu centenas de visitantes. A mulher negou com pesar genuíno. Está tudo ocupado. É alta temporada e com o festival... Deu de ombros. Mas o quarto é amplo. Tem 2 camas de solteiro. A ironia da situação não passou despercebida para nenhum dos dois. Haviam compartilhado uma cama na intimidade mais absoluta. E agora, a perspectiva de dormir em camas separadas dentro do mesmo quarto lhes parecia avassaladora. O quarto era efetivamente espaçoso, com azulejos tradicionais e tetos altos coloniais. As 2 camas prometidas se situavam a uma distância respeitável, mas no espaço fechado, mesmo essa separação parecia insuficiente. Posso procurar outro hotel, ofereceu Fernanda, deixando sua mala junto à janela. Não seja ridícula. Bernardo sacudiu a cabeça. Tudo estará lotado. Além disso, somos adultos, podemos lidar com isso. Será que podiam? O resto do dia pôs à prova essa afirmação. Entre reuniões com fornecedores e visitas aos locais do evento, cada roçar acidental, cada olhar sustentado, cada sorriso compartilhado era como tocar um cabo de alta tensão. A noite trouxe consigo um jantar com o comitê organizador num restaurante tradicional. Cachaça fluindo, música de samba, o aroma embriagador das moquecas e a alegria contagiante dos baianos criaram uma atmosfera onde as inibições se diluíam lentamente. Sob a mesa, seus joelhos se tocaram. Nenhum se afastou. A conversa fluía ao redor deles, enquanto entre eles se tecia um diálogo silencioso, feito de pequenos gestos e olhares. De volta ao hotel, caminharam pelas ruas de paralelepípedos sem pressa, como se ambos temessem o que aconteceria ao fechar a porta do quarto atrás deles. A lua está linda esta noite, comentou ela olhando para o céu estrelado. Você está linda esta noite, respondeu ele, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse detê-las. Pararam sob o arco de uma igreja colonial. A luz dos postes projetava sombras dançantes sobre o rosto de Fernanda,
enquanto Bernardo se aproximava lentamente, dando-lhe tempo para recuar se assim desejasse. Ela não recuou. Seus lábios se encontraram com a familiaridade de quem já se conhece e a emoção de quem ainda tem muito por descobrir. O beijo se aprofundou, urgente, necessitado, como se os dias de distância tivessem sido anos. Quando finalmente se separaram, ofegantes com os corações martelando contra seus peitos, a realidade de sua situação caiu sobre eles com todo o seu peso. "Isso não faz parte do experimento, faz?" perguntou ele, sua voz apenas um murmúrio na noite soteropolitana. Os olhos de Fernanda brilhavam com uma mistura de desejo e medo. "Não posso fingir que não te desejo", confessou ela, as palavras arrancadas do mais profundo de seu ser. "Não sei o que significa, não sei aonde nos leva, mas é real." Bernardo tomou seu rosto entre suas mãos, como se segurasse algo infinitamente valioso. "Não posso fingir que não te desejo", sussurrou contra seus lábios. "Não de novo." O quarto do hotel ficou mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz prateada que se infiltrava entre as cortinas. Sobre os lençóis desarrumados, seus corpos encontraram novamente aquele ritmo perfeito que haviam descoberto no Rio de Janeiro. Desta vez, porém, não havia desculpas, nem experimentos, nem champanhe para culpar. Só eles, vulneráveis e honestos, sob o céu estrelado de Salvador. Depois, enquanto Fernanda descansava com a cabeça apoiada sobre seu peito, Bernardo acariciava distraidamente seu cabelo, desenhando espirais invisíveis com a ponta dos dedos. O aroma de canela e dendê das ruas se misturava com o perfume de suas peles. "Tenho algo para te confessar", murmurou ele, sua voz reverberando sob o ouvido dela. "Algo que guardei durante muito tempo." Fernanda elevou o olhar, encontrando-se com seus olhos na penumbra. A intensidade que viu neles a fez estremecer. "O que foi?" perguntou, incorporando-se ligeiramente. Bernardo respirou fundo, como quem se prepara para saltar no vazio. "Isso não começou na outra noite na festa." Suas palavras saíam medidas, precisas. "Para mim começou há anos, naquele verão do acampamento." A confissão flutuou entre eles como uma pena suspensa no ar. "O que você quer dizer?" A voz de Fernanda mal superava o sussurro. "Que estou apaixonado por você desde então." A verdade, finalmente libertada. Cada relacionamento que tive, cada mulher com quem estive, sempre as comparava com você. Sempre era você o padrão impossível de alcançar. Fernanda se incorporou completamente, levando o lençol consigo como um escudo improvisado. Sua mente processava as palavras em alta velocidade, recalculando cada interação, cada conversa, cada momento compartilhado durante 15 anos. Por que nunca disse nada? Sua pergunta continha assombro, confusão e algo parecido com medo. Bernardo também se sentou, a luz lunar esculpindo as sombras de seu torso nu. No começo, porque éramos jovens demais, depois porque te via sair com outros, sofrer por outros. Um sorriso triste se desenhou em seus lábios. E principalmente porque preferia te ter como amiga a te perder completamente. A revelação caiu sobre Fernanda como um aguaceiro inesperado. Seu coração batia descontrolado, enquanto tentava reconciliar o Bernardo amigo, confidente, apoio incondicional, com este novo Bernardo que confessava tê-la amado em segredo durante mais de uma década. Não sei o que dizer. A honestidade era a única coisa que podia oferecer-lhe naquele momento. Isso muda tudo. Não precisa mudar. Ele estendeu uma mão em sua direção, que Fernanda não pegou. Podemos ir devagar, descobrir juntos o que isso significa. Mas o pânico já havia se instalado em seu peito, se expandindo como tinta na água. A pressão, a responsabilidade de corresponder a um sentimento tão profundo e antigo, a sufocava. E se estivesse apenas confundindo gratidão, carinho e atração física com algo mais? E se eventualmente o decepcionasse, como havia decepcionado todos os outros? Preciso de tempo. Levantou-se abruptamente, recolhendo sua roupa. Preciso pensar, processar tudo isso. A desilusão nos olhos de Bernardo foi como uma punhalada que atravessou seu peito. Mas ela não podia oferecer palavras vazias. Não a ele, que merecia absoluta sinceridade.
O amanhecer os encontrou distantes, cada um ocupado em suas tarefas do festival, trocando frases profissionais e sorrisos forçados. O evento se desenvolvia com sucesso, mas entre eles havia se instalado um abismo de incerteza. Na segunda noite em Salvador, durante o jantar de abertura do festival, Fernanda se desculpou mais cedo. Precisava de ar, espaço para pensar. Caminhou sem rumo pelas ruas coloniais até que o som de risadas vindas de um pequeno bar captou sua atenção. Dentro, a atmosfera era quente, vibrante. Pediu uma caipirinha e sentou-se num canto, observando os locais e turistas que aproveitavam a noite. Foi então que ouviu aquela voz inconfundível. Fernanda Ribeiro, que surpresa encontrar você aqui. Isabela Beltrán, vestida com um vestido branco que destacava seu bronzeado perfeito, avançou em sua direção com a confiança de uma predadora. O que a ex de Bernardo estava fazendo em Salvador? Como lendo sua mente, Isabela sorriu. Sou a nova embaixadora da marca de cachaça que patrocina o festival. Sentou-se sem ser convidada. O mundo é pequeno, não é? Fernanda assentiu, desconfortável, mas educada. Isabela pediu mais uma rodada de bebidas e inclinou-se na direção dela com fingida cumplicidade. Sabe, sempre me perguntei que tipo de relação vocês dois tinham. Suas palavras destilavam um doce veneno. Ele insistia que eram apenas amigos, mas o jeito como olhava para você, ninguém olha assim para uma amiga. O álcool e a vulnerabilidade emocional fizeram Fernanda baixar a guarda. As coisas estão complicadas entre nós agora. Os olhos de Isabela brilharam com interesse malicioso. Finalmente caiu na sua armadilha? Sua risada tilintou como cristais quebrados. Claro, faz sentido. Estar perto do chefe estrela tem suas vantagens profissionais, não é? Sua carreira certamente floresceu desde que o conheceu. As palavras atingiram Fernanda com força inesperada. Era isso que os outros pensavam? Que ela se aproveitava da fama e conexões de Bernardo? A ideia a enojou. Você não sabe nada sobre nossa relação, respondeu com mais calma do que sentia. Sei o que vejo. Isabela deu um gole em sua bebida. Uma publicitária medíocre que construiu sua carreira à sombra de um talento genuíno. Mas fique tranquila, todas usamos nossas ferramentas disponíveis. Antes que Fernanda pudesse responder, Isabela tirou seu celular e mostrou a tela. Era uma publicação recente numa revista digital. A manchete dizia: Bernardo Henriques, o chefe que revoluciona a gastronomia brasileira. Mas o que gelou o sangue de Fernanda foi o subtítulo. Rumores de romance com sua publicitária colocam em dúvida a objetividade de seu recente sucesso. Saiu há algumas horas. Isabela guardou o celular com satisfação. As redes estão enlouquecidas. Alguns sugerem que certos críticos gastronômicos foram persuadidos graças aos seus contatos. O ambiente começou a girar. Fernanda deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu precipitadamente. O ar fresco não aliviou o nó em sua garganta, nem a náusea que subia do seu estômago. Seu celular vibrava incessantemente com notificações, mas ela não se atrevia a olhar. Ao voltar ao hotel, encontrou Bernardo no saguão, seu rosto tenso de preocupação. Estive te procurando por toda parte. Aproximou-se, mas parou ao notar sua expressão. Você viu o que está circulando? Ela assentiu, incapaz de sustentar seu olhar. A Isabela me mostrou. Isabela? A surpresa deu lugar à compreensão. Testes, claro. Devia imaginar que isso era obra dela. Não importa quem fez. Fernanda sentia as lágrimas ameaçando transbordar. O que importa é que tem razão. Minha carreira decolou quando comecei a trabalhar com você. Não percebe? Isso confirma todos os meus medos. Do que você está falando? De que não sei quem sou sem você? As palavras doíam ao sair. Meu trabalho, minha vida social e agora, isso. Tudo gira em torno de você. Preciso me encontrar antes de poder te oferecer algo real. Bernardo tentou se aproximar novamente, mas ela recuou. Fê, você não pode deixar que as manipulações da Isabela nos separem. Não é por causa da Isabela. A determinação se assentou em seu rosto. É por mim. Preciso de tempo e espaço, B. Por favor, respeite isso.
Subiu ao quarto e recolheu suas coisas com mãos trêmulas. Reservou um voo para a manhã seguinte e deixou um bilhete simples sobre o travesseiro que uma vez compartilharam. Não sou o que você precisa. Sinto muito. O sol castigava as ruas do Rio de Janeiro com um calor implacável, mas Bernardo não o sentia. Havia 3 semanas que estava trancado em seu apartamento, transformado numa fortaleza de solidão autoimposta. As persianas permaneciam abaixadas, criando uma penumbra artificial que coincidia com seu estado de espírito. Seu celular tocou pela 5ª vez naquela manhã. A tela iluminada mostrava o nome de Paulo, seu sócio no restaurante principal. Ignorou a chamada, como havia ignorado todas as anteriores. Sobre a mesa de centro se acumulavam contratos sem assinar, convites para eventos culinários e uma oferta para um programa de televisão que em outro momento teria celebrado. A campainha do apartamento interrompeu sua contemplação do vazio. Durante alguns segundos considerou não responder, mas a insistência do visitante acabou quebrando sua resistência. Ao abrir a porta, encontrou Paulo carregado com sacolas de comida e uma expressão que oscilava entre preocupação e irritação. Você está com um aspecto terrível, comentou o italiano, entrando sem esperar convite. Quando foi a última vez que tomou banho? Bernardo passou a mão pela barba descuidada que agora cobria seu rosto. O que você está fazendo aqui? Paulo começou a tirar recipientes das sacolas, enchendo o apartamento com aromas que despertaram o estômago adormecido de Bernardo. Salvando seu restaurante, sua reputação e possivelmente sua vida. Destampou um recipiente de massa fresca. Nessa ordem, não preciso que me salvem. As reservas caíram 30%. Paulo colocou 2 pratos sobre a mesa. 3 críticos cancelaram suas visitas programadas e seu chefe de confeitaria ameaça se demitir se você não aparecer logo. A culpa atravessou o escudo de apatia que Bernardo havia construído. Sua equipe não merecia pagar por sua bagunça emocional. Volto amanhã, prometeu sentando-se diante do prato fumegante. Não é suficiente. Paulo tirou seu tablet e o deslizou na direção dele. Você precisa assinar estes documentos hoje e precisa parar de se comportar como um adolescente abandonado. As palavras golpearam com precisão cirúrgica. Bernardo empunhou o garfo com força excessiva. Você não tem ideia do que estou passando. Você acha que não? Paulo arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Todo o Rio sabe que você está sofrendo pela publicitária que desapareceu em Salvador. As revistas de fofoca se alimentam da sua miséria, meu amigo. Como para confirmar suas palavras, deslizou o dedo pela tela até mostrar um artigo recente. A fotografia mostrava Bernardo com expressão derrotada saindo de seu restaurante dias atrás. A manchete especulava sobre seu coração partido e mencionava Fernanda como a causadora. E isso não é tudo. Paulo continuou deslizando. Sua ex-namorada Isabela está aproveitando a situação. Deu 3 entrevistas esta semana, se posicionando como seu apoio incondicional em tempos difíceis. A imagem de Isabela sorrindo compassivamente para a câmera despertou algo em Bernardo. Uma faísca de indignação que rompeu brevemente sua letargia. É ela quem está por trás de tudo isso, murmurou, lembrando-se do artigo que havia iniciado o desastre em Salvador. Sempre manipulando, sempre controlando. Como invocada por suas palavras, a campainha soou novamente. Desta vez, ao abrir a porta, encontrou o rosto perfeitamente maquiado de Isabela. Bernardo, querido. Sua voz melosa contrastava com a frieza calculista de seus olhos. Tenho estado tão preocupada com você. Antes que pudesse reagir, ela já havia entrado, avaliando o apartamento desordenado com um olhar que misturava satisfação e fingida preocupação. Cumprimentou Paulo com um gesto displicente antes de voltar sua atenção para Bernardo. Vim resgatá-lo desta situação. Gesticulou para o espaço como se a desordem fosse uma doença contagiosa. Você não pode continuar assim, meu amor. As pessoas estão falando. Não me importa o que as pessoas dizem, respondeu ele mantendo a distância. Deveria importar. Isabela tirou um envelope de sua bolsa. Tenho uma proposta do canal Gourmet. Um programa próprio, formato internacional.
Você poderia ser o próximo grande chefe latino-americano no cenário mundial. Paulo olhou para o envelope com interesse genuíno, mas Bernardo permaneceu impassível. Não me interessa. Isabela se aproximou, invadindo seu espaço pessoal com o aroma enjoativo de seu perfume francês. É por causa dela, não é? Seu tom se tornou condescendente. Aquela publicitária medíocre que te usou e depois te abandonou quando as coisas ficaram complicadas. Algo se quebrou dentro de Bernardo. A fúria silenciosa, mas devastadora, subiu de seu estômago até sua garganta. Não fale assim da Fernanda. Sua voz emergiu grave, contida. Você não tem o direito sequer de pronunciar o nome dela. Isabela recuou ligeiramente, surpresa pela intensidade em seus olhos. Oh, querido, recuperou rapidamente a compostura. Você ainda não entende? Ela nunca te amou como eu. Só se interessava pela sua fama, seus contatos. Você nunca me amou, Isabela. A clareza em suas palavras surpreendeu até mesmo Paulo, que observava a cena com fascinação. Você amava o que eu representava para sua imagem. A diferença é abismal. Isabela endireitou as costas, sua máscara de doçura desvanecendo-se para revelar a dureza subjacente. Pelo menos eu não te abandonei quando as coisas ficaram difíceis. Sua voz adquiriu um fio perigoso. Pelo menos eu estou aqui, oferecendo-lhe uma saída. Bernardo a olhou como se a visse pela primeira vez, reconhecendo a manipulação que antes havia confundido com amor. Eu nunca te amei como a amo. As palavras pronunciadas com absoluta certeza caíram como uma sentença. O rosto de Isabela se transformou, a beleza estudada dando lugar a uma fealdade nascida da raiva. Você vai se arrepender disso. Recolheu sua bolsa com movimentos bruscos. Quando ela não voltar, quando perceber que desperdiçou sua oportunidade por uma fantasia, será tarde demais. A porta se fechou atrás dela com um golpe que ressoou em todo o apartamento. Paulo assobiou, impressionado com o espetáculo. Isso foi intenso. Serviu 2 taças de vinho. Mas necessário, eu diria. Bernardo se deixou cair no sofá, repentinamente exausto, mas estranhamente liberto. Como se ao enfrentar Isabela, tivesse finalmente cortado as amarras que o prendiam a um passado tóxico. Preciso encontrar a Fernanda, declarou aceitando a taça. Explicar tudo a ela. Ela não quer ser encontrada, amigo. Paulo bebeu um gole. Tirou uma licença indefinida na agência. Ninguém sabe onde ela está. A mãe dela deve saber. Bernardo se incorporou, uma nova determinação iluminando suas feições. Dona Lourdes sempre soube tudo sobre a Fê. Naquela mesma tarde, banhado e barbeado pela primeira vez em semanas, Bernardo dirigiu até Santa Teresa, ao pequeno café que Dona Lourdes Ribeiro dirigia há 20 anos. O lugar transbordava com o aroma de chocolate quente e pão recém-assado que caracterizava seus cafés da manhã dominicais com Fernanda. Dona Lourdes o recebeu com uma mistura de severidade maternal e compaixão silenciosa. Seus olhos, idênticos aos da filha, o estudaram detidamente antes de conduzi-lo a uma mesa afastada. Você está com uma cara péssima, rapaz. Sua franqueza, outro traço compartilhado com Fernanda, quase lhe arrancou um sorriso. Foi um mês difícil, admitiu ele. Para minha filha também. Dona Lourdes serviu 2 xícaras de chocolate espesso. Nunca a vi tão perdida. A esperança se agitou em seu peito como um pássaro inquieto. Onde ela está, Lourdes? Preciso falar com ela, explicar que tudo foi uma manipulação da Isabela. A mulher o olhou com intensidade, como avaliando se merecia a informação que possuía. Ela está em Paraty, na casa da prima. Finalmente cedeu. Mas não é a Isabela que a mantém afastada, Bernardo. É ela mesma. Seu medo de desaparecer em você. Confusão cruzou o rosto do chefe. Desaparecer em mim? Não entendo. Minha filha cresceu me vendo criar sozinha 3 filhos depois que o pai os abandonou. Dona Lourdes suspirou. Me viu renunciar a sonhos, a oportunidades, tudo por eles. E jurou que nunca permitiria que um homem definisse sua existência. As peças começaram a se encaixar na mente de Bernardo. Os medos de Fernanda, sua insistência em que não funcionava nos relacionamentos. Mas eu nunca pediria que ela renunciasse a nada por mim. O problema não é você, filho.
Dona Lourdes cobriu sua mão com a dela. É o medo que ela tem de se perder por amar demais, de descobrir que afinal é igual a mim. Bernardo permaneceu em silêncio, processando a revelação. Finalmente tomou uma decisão. Preciso ir a Paraty. Tem um ônibus amanhã às 6. Dona Lourdes sorriu enigmaticamente diante de sua surpresa. Você acha que eu não sabia que viria? Conheço esse olhar desde que você tinha 15 anos e olhava para minha filha durante os jantares de família. Na madrugada seguinte, Bernardo embarcava num ônibus com destino a Paraty. O destino, no entanto, tinha outros planos. Uma tempestade imprevista atrasou todos os transportes. Quando finalmente chegou e encontrou a casa da prima, descobriu que Fernanda havia partido naquela mesma manhã. Desesperado, dirigiu de volta ao terminal rodoviário. Segundo a prima, Fernanda voltava ao Rio de Janeiro. O ônibus que ela pegaria estava programado para as 19h30. Eram 19h15 quando Bernardo chegou correndo ao terminal. Pelos alto-falantes, a voz mecânica anunciava: passageiros com destino ao Rio de Janeiro, por favor embarcar. O terminal rodoviário de Paraty vibrava com a energia de centenas de viajantes apressados. Bernardo atravessou o saguão como um raio, desviando de malas e famílias inteiras em sua corrida contra o tempo. Seu coração martelava tão forte que parecia querer escapar de seu peito, enquanto o suor brotava em sua testa, apesar do ar-condicionado. Última chamada para os passageiros do ônibus 2187, com destino ao Rio de Janeiro. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque número 5 imediatamente. A voz mecânica do anúncio acelerou seus passos. Seus pulmões ardiam, mas não parou. Não podia permitir que Fernanda partisse novamente, que desaparecesse como fumaça entre seus dedos. Ao dobrar a última esquina, avistou a plataforma de embarque. Uma fila de passageiros retardatários entregava seus documentos ao motorista. E ali, quase no final da fila, reconheceu aquela figura que teria identificado mesmo na mais absoluta escuridão. Fernanda usava o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, jeans desbotado e uma camiseta simples. Tão diferente da sofisticação habitual em eventos sociais, mas infinitamente mais autêntica. Mais ela. Fernanda! Sua voz atravessou o espaço como uma flecha. Ela se virou e o mundo pareceu parar. Seus olhos, aqueles poços de âmbar que o haviam cativado desde adolescente, se arregalaram de surpresa. Sua bolsa escorregou do ombro, ficando precariamente pendurada em seu cotovelo. Murmurou, como se não confiasse no que seus olhos viam. O que você está fazendo aqui? Bernardo avançou, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros. Você não pode ir embora assim. Sua respiração entrecortada sublinhava a urgência de suas palavras. Não sem me escutar. O motorista pigarreou discretamente. Senhorita, preciso da sua passagem e documentação. O ônibus está prestes a partir. Fernanda permaneceu imóvel, presa entre o procedimento rotineiro de uma viagem e a inesperada aparição que transtornava todos os seus planos. Seus dedos apertaram a passagem com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Senhorita, vai embarcar? Insistiu o motorista, a impaciência colorindo levemente seu tom profissional. Me dê 5 minutos. Os olhos de Bernardo suplicavam. Só 5 minutos, Fê. Depois, se você ainda quiser ir embora, não vou te impedir. A indecisão dançava no rosto de Fernanda, enquanto o tempo parecia se esticar como caramelo quente. Finalmente, deu um passo para trás, saindo da fila. Sinto muito, não vou embarcar. Sua voz soou estranhamente firme para alguém que acabava de mudar seus planos num segundo. O motorista assentiu com um sorriso que sugeria ter presenciado dramas rodoviários suficientes para escrever uma novela e continuou com o processo de embarque. Bernardo guiou Fernanda até os assentos vazios, junto à janela. O sol começava a se pôr, tingindo a rodoviária com tons dourados e avermelhados que se filtravam através do vidro. Como você soube que eu estava aqui? Perguntou ela, sentando-se, mas mantendo uma distância prudente. Sua mãe. Bernardo tentou sorrir, mas a tensão converteu o gesto numa careta. Dona Lourdes sempre soube sobre nós, mesmo antes de existir um nós.
Fernanda desviou o olhar para a janela. Seus ombros, antes erguidos pela surpresa, agora se curvavam ligeiramente, como se o peso invisível que carregava tivesse se tornado repentinamente tangível. Você não devia ter vindo. Sua voz era apenas audível. Já tomei minha decisão. Baseada em mentiras, Bernardo se inclinou para a frente. Tudo foi uma manipulação da Isabela. Ela plantou aquela história na mídia, ela distorceu nossa... Isso não tem nada a ver com a Isabela. Fernanda o interrompeu com firmeza. Nem com as fofocas, nem com a imprensa. É sobre mim, B. Sobre quem eu sou quando estou com você. A confusão atravessou o rosto de Bernardo como uma nuvem de tempestade. E quem você é quando está comigo? Ninguém. A palavra caiu como uma pedra entre eles. Eu me desvaneço. Toda a minha vida construí minha identidade ao seu redor. A melhor amiga do Bernardo, a publicitária do Bernardo, a confidente do Bernardo e agora a amante do Bernardo. As lágrimas que havia contido durante semanas começaram a deslizar por suas bochechas, rebeldes e incontroláveis. Tenho medo de acordar um dia e não me reconhecer no espelho, continuou, enquanto tentava em vão secar seu rosto. De me tornar uma extensão sua em vez de ser eu mesma, como minha mãe que entregou tudo por um homem que no final a abandonou. Bernardo sentiu que seu coração se contraía diante da dor evidente em suas palavras. Estendeu uma mão para tocar a dela, mas ela a retirou suavemente. Você não é sua mãe, Fê, e eu não sou seu pai. Sei disso aqui. Apontou para sua cabeça. Mas não aqui. Sua mão desceu até seu peito. Um silêncio se instalou entre eles, apenas interrompido pelos anúncios de partidas e o murmúrio constante do terminal. Ao seu redor, desconhecidos viviam suas próprias histórias, reencontros, despedidas, começos, finais. A vida em todas as suas variações. Durante estas semanas sem você, disse finalmente Bernardo, sua voz grave pela emoção contida, descobri algo aterrorizante. Fernanda o olhou, intrigada apesar de suas reservas. Descobri que posso existir sem você. Sorriu com tristeza. Meu restaurante continua funcionando. Meus clientes continuam vindo. Até recebi uma oferta para um programa de televisão. Ela assentiu, confusa pelo rumo da conversa. Posso existir sem você, Fê, mas não quero. Respirou profundamente. Não quero uma vida em que apenas exista. Quero uma vida em que viva plenamente. E só posso fazer isso com você. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas de significado. Tenho tanto medo, B. A vulnerabilidade em sua voz era dilacerante. Medo de te amar como acho que posso. Tão completamente que me dissolva em você. O amor não deveria nos dissolver, mas nos expandir. Seus olhos refletiam uma certeza tranquila. Não quero que você desapareça em mim. Quero descobrir junto com você quem podemos ser juntos, sem deixar de ser nós mesmos. Algo mudou na expressão de Fernanda. Uma rachadura no muro de defesas que havia construído. E se não funcionar? Perguntou. A pergunta contendo todos os seus medos, todas as suas inseguranças. Bernardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou suas feições cansadas. Então tentamos de novo. Estendeu sua mão novamente sobre o espaço que os separava. Até que funcione. Desta vez, Fernanda não retirou a sua. Seus dedos se entrelaçaram sobre o assento de plástico azul da rodoviária, criando uma ponte frágil, mas esperançosa. Não vai ser fácil, advertiu ela, embora sua voz já não contivesse a determinação de alguns minutos atrás. Tenho muito a resolver comigo mesma. Nunca esperei que fosse fácil. Bernardo acariciou o dorso de sua mão com o polegar. Só que valesse a pena. O último chamado para o ônibus ressoou no terminal. A porta se fechou definitivamente. Através da janela, podiam ver o ônibus que deveria ter levado Fernanda para longe, preparando-se para partir sem ela. E agora? Perguntou, olhando para suas mãos unidas. Agora voltamos para casa. No nosso ritmo. Sem pressões. Bernardo se levantou, sem soltar sua mão. Um passo de cada vez. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída, o ônibus partia, deixando uma trilha de poeira contra o céu crepuscular. Como o passado que finalmente começavam a deixar para trás.
As luzes do Rio de Janeiro cintilavam sob o céu estrelado como um reflexo invertido do firmamento. Do terraço do novo restaurante Raízes, a vista abrangia a Avenida Atlântica e seus edifícios majestosos, criando um pano de fundo perfeito para a festa de inauguração. 3 meses haviam transcorrido desde aquele encontro decisivo na rodoviária de Paraty. 3 meses de reconstrução, de redescobrimento, de pequenos passos em direção a um futuro compartilhado que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear completamente. Fernanda percorria o espaço com olhar crítico, verificando cada detalhe antes que chegassem os primeiros convidados. As mesas de madeira maciça, distribuídas estrategicamente para maximizar a vista sem sacrificar a intimidade. As luminárias artesanais de cobre que projetavam uma luz quente, quase acariciante. As paredes adornadas com fotografias em preto e branco de feiras livres, mãos calejadas preparando acarajés, rostos anônimos que contavam a história gastronômica do Brasil. Tudo havia sido cuidadosamente selecionado por ela, plasmando sua visão em cada canto do lugar. Já não era simplesmente a publicitária de Bernardo. Agora era sócia criativa, parte fundamental deste novo projeto que haviam construído juntos. A imprensa já está lá embaixo. A voz de Mariana, sua assistente, interrompeu suas reflexões. Também chegaram os primeiros críticos gastronômicos. Podemos fazê-los subir? Fernanda consultou seu relógio. Faltavam 20 minutos para o horário oficial. Diga a eles que subam às 8 em ponto, nem 1 minuto antes. Seu tom era firme, mas amável. E certifique-se de que Júlio lhes ofereça uma caipirinha enquanto esperam. Mariana assentiu e desapareceu escada abaixo. Fernanda aproveitou os minutos de solidão para se aproximar da borda do terraço. A brisa noturna agitava suavemente seu vestido azul safira, desenhado especialmente para a ocasião por uma amiga emergente na indústria da moda. Seu celular vibrou com uma mensagem de Bernardo. Estou chegando. Nervosa? Um sorriso involuntário se desenhou em seus lábios enquanto respondia. Nem um pouco. Só revisando tudo pela 15ª vez. Essas trocas simples, cotidianas, eram agora suas favoritas. A cumplicidade construída sobre bases mais sólidas, mais honestas que antes. Haviam estabelecido novas regras, espaço para respirar, projetos individuais, honestidade brutal sobre seus medos. Não era perfeita. Nenhuma relação era, mas era autêntica, real. O elevador tocou anunciando uma nova chegada. Fernanda virou-se esperando ver sua assistente, mas em vez disso, se deparou com Dona Lourdes. Sua mãe avançou até ela com aquele andar decidido que sempre a caracterizara, usando um elegante terno que substituía seus habituais aventais manchados de farinha. Mãe. Fernanda a abraçou com surpresa. Não esperava você tão cedo. Queria ver este lugar antes que se enchesse de gente metida e críticos pretensiosos. Dona Lourdes percorreu o espaço com um olhar apreciativo. Impressionante, filha. Realmente impressionante. O orgulho em sua voz era palpável, e Fernanda sentiu um calor se expandindo em seu peito. Durante anos havia buscado essa aprovação sem sequer admitir a si mesma. Obrigada, mãe. Significa muito vindo de você. Dona Lourdes tomou as mãos da filha entre as suas, ásperas por décadas de trabalho na cozinha. Você está feliz, Fernanda? A pergunta, direta como sempre, pegou a jovem de surpresa. Realmente feliz? Fernanda refletiu antes de responder. A felicidade, descobriu nesses meses, não era um estado permanente, mas uma constelação de momentos. A satisfação de ver suas ideias materializadas neste espaço, as manhãs preguiçosas com Bernardo discutindo novos projetos, até mesmo as discussões ocasionais que agora resolviam com honestidade em vez de evasivas. Estou mais feliz do que achei possível, respondeu finalmente. E o melhor é que continuo sendo eu. Dona Lourdes sorriu com entendimento. Seu pai me mandou uma carta, sabia? Revelou surpreendendo Fernanda. Depois de 15 anos de silêncio, quer se reconciliar, te conhecer de novo. O coração de Fernanda deu um salto. Seu pai, essa figura ausente que havia modelado tantos de seus medos. O que você respondeu?
Que é tarde demais para nós. Dona Lourdes deu de ombros. Mas talvez não para você. O perdão é libertador, filha. Não para quem o recebe, mas para quem o concede. Antes que pudesse processar essa revelação, o elevador voltou a se abrir. Desta vez foi Bernardo quem emergiu, impecável em seu terno preto, com uma expressão de serena confiança que contrastava com o nervosismo que costumava embargar-lhe antes de cada novo projeto. Seus olhos a encontraram imediatamente entre a crescente multidão de convidados que começava a chegar. Aquele brilho especial, reservado exclusivamente para ela, iluminou seu olhar. Dona Lourdes cumprimentou a sogra com um beijo carinhoso. Pontual como sempre. Alguém tem que garantir que você não estrague a noite com seus nervos de chefe novato. O tom severo de Dona Lourdes era desmentido pelo sorriso afetuoso que lhe dedicava. Bernardo riu aquela risada genuína que Fernanda redescobria a cada dia. A alegria havia retornado aos seus olhos, aquela centelha vital que quase se extinguiu durante a separação. Está tudo perfeito, assegurou ele, pegando discretamente a mão de Fernanda. A equipe está pronta. O menu é impecável e a decoração... Olhou ao redor com admiração genuína. É espetacular. Como sempre, você superou todas as minhas expectativas. Trabalho em equipe, ressaltou ela, apertando levemente sua mão. Parece que juntos somos bastante bons. A noite avançou como um sonho perfeitamente coreografado. Os críticos saboreavam cada prato com expressões de assombro. Os fotógrafos captavam cada canto do espaço. As conversas fluíam animadas ao redor de mesas cheias de delícias culinárias que fundiam tradição e inovação. Perto da meia-noite, quando a festa alcançava seu auge, Fernanda notou uma figura familiar perto do bar. Isabela, usando um vestido vermelho que gritava "Olhem para mim", observava a cena com uma expressão indecifrável. Seus olhares se cruzaram por um instante, carregado de eletricidade. Para a surpresa de Fernanda, Isabela levantou ligeiramente sua taça num gesto que poderia ser interpretado como uma saudação ou uma rendição. Logo depois, sem tentar se aproximar, deslizou para a saída com a elegância calculada que sempre a caracterizava. "Você está bem?" A voz de Bernardo junto ao seu ouvido a trouxe de volta ao presente. Perfeitamente. E era verdade. O fantasma de Isabela já não provocava insegurança nem temor, apenas a certeza de ter escolhido corretamente. Quando os últimos convidados se foram e só restava a equipe arrumando, Bernardo a guiou novamente até o terraço. A cidade cochilava sob um manto de luzes tênues, enquanto a madrugada despontava com promessas de um novo dia. "Tenho algo para você." De seu bolso tirou uma pequena caixa de madeira entalhada. O coração de Fernanda deu um salto. Seria o que ela pensava? Ao abri-la, em vez de um anel, encontrou uma chave antiga. "O que é isso?" perguntou confusa. "A chave do nosso próximo projeto." Bernardo sorriu. "Um espaço só seu, para suas aulas de comunicação, para seus workshops de empoderamento feminino. Para que você continue construindo seu caminho, enquanto construímos um juntos." As lágrimas assomaram aos olhos de Fernanda. Este gesto representava tudo o que haviam aprendido. Amor que expande em vez de limitar, apoio que liberta em vez de prender. "Sabe o que eu pensava esta manhã?" murmurou ela, guardando a chave junto ao peito. "Que naquela noite, quando propus uma ajudinha, nunca imaginei que estaria mudando minha vida completamente." Bernardo riu suavemente. "Você se arrepende?" "Nem por um segundo." Aproximou-se para beijá-lo sob o céu que começava a clarear. "Nunca tive nada quebrado. Só precisava de alguém que soubesse me tocar. Não apenas a pele, mas a alma." Enquanto a primeira luz do amanhecer dourava os edifícios da cidade, Bernardo se ajoelhou diante dela. Desta vez, realmente tirou um anel, uma delicada banda de ouro com uma pequena esmeralda. "Você me daria a honra de compartilhar não apenas este restaurante comigo, mas também a vida?" Os músicos, contratados secretamente para este momento, começaram a tocar suavemente de um canto do terraço. Fernanda riu entre lágrimas, sentindo que tudo se encaixava perfeitamente. "Sim", respondeu simplesmente, "até que funcione."
E ambos sabiam, com a certeza que só o amor verdadeiro outorga, que funcionaria. Não porque fosse fácil, mas porque era real. Porque cada dia escolheriam construí-lo juntos, tijolo por tijolo, momento a momento, sem jamais perder suas essências individuais. A ajudinha havia se transformado na jornada mais importante de suas vidas. Uma jornada que apenas começava, sob a luz promissora de um novo amanhecer. Querido espectador, de que canto do mundo você nos acompanhou nesta montanha-russa de emoções? Estava aconchegado no seu sofá, com uma xícara de chocolate quente, ou talvez apreciando esta história sob o sol em alguma praia paradisíaca? Se era só uma ajudinha, certo? Fez você suspirar, rir, ou talvez derramar alguma lágrima traiçoeira, adoraríamos saber. Porque no final, todos temos um pouquinho de Fernanda e Bernardo dentro de nós, buscando conexões autênticas enquanto tentamos não nos perder no caminho. E lembre-se, às vezes, o que começa como uma simples ajudinha entre amigos pode acabar mudando sua vida inteira. Já aconteceu algo parecido com você? A vida tem formas muito curiosas de nos surpreender. Obrigado por viver esta história conosco.